Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Porto do Itaqui amplia a capacidade de movimentação de grãos para 20 milhões de toneladas por ano. Corpo de Bombeiros realiza simulação de resgate com kitesurfistas à deriva na Praia do Calhau. Repasse dos recursos da Lei Aldir Blanc entra em discussão na Câmara Municipal de São Luís e ainda a pandemia muda a tradicional homenagem a São Raimundo dos Mulundus em Vargem Grande. O Jornal da Difusora já está no ar. E o caso do corpo de uma idosa enterrado de forma irregular em um cemitério de Paço do Lumiar, que nós mostramos ontem aqui no Jornal da Difusora, chamou a atenção para falhas na segurança e manutenção desses espaços. Na entrada do cemitério, os portões e o muro principal estão quebrados. Do outro lado, quem anda pela rua passa bem próximo aos túmulos. A facilidade no acesso não é o único motivo de reclamações. 3 parentes de Carmelita foram sepultados neste local. Há 7 anos, uma vez por semana, ela leva ferramentas para fazer a limpeza básica por conta própria. Aí a gente vem de mês a mês e quando é tempo de finado também torna a vir limpar. E não é só nós, é muitos. Apesar de não ser o ideal, é comum encontrar famílias fazendo serviços de limpeza nos corredores de acesso, como conta essa mulher que prefere não se identificar. Porque eu que limpo, como ela falou, eu que limpo a casa da minha mãe 15 dias eu venho. E no inverno é todas as semanas eu venho limpar. E a estrutura é sempre essa? Sempre. Os problemas daqui não são apenas os que podemos ver. Teve um que estava bem escondido e foi descoberto nesta semana. A idosa estava enterrada de forma irregular neste cemitério, o que chama a atenção para a responsabilidade, tanto de quem teria ajudado a ocultar o cadáver, quanto também da administração. No caso da idosa, o corpo foi levado ao local enrolado em panos e sem nenhuma documentação, que é indispensável para a realização do sepultamento. Para que se possa fazer um sepultamento de uma pessoa, necessita-se de RG, CPF, comprovante de residência, bem como a certidão de óbito. A administração pública incorre civilmente nas infrações caso não tome essas devidas cautelas, haja vista que a administração pública não comete crime penal, exceto na seara ambiental. Existe o Decreto-Lei 787 do município de Paço do Lumiar, que regulamenta sobre os cemitérios, anseio e conservação, bem como a segurança desses respectivos locais. Bom, enfim, a Prefeitura de Paço do Lumiar foi procurada pela produção da TV Difusora, mas ainda não se manifestou sobre o caso. Olha só, o Porto do Itaqui avança para um novo estágio de crescimento com a expansão do terminal de grãos do Maranhão. O início das operações foi anunciado hoje em entrevista coletiva realizada pelo governo do estado e também pelo consórcio Tegrão. O investimento para a expansão do terminal de grãos superou os 230 milhões de reais. Com o novo Tegran, a movimentação de grãos saltará de 11 milhões em 2019 para 20 milhões até o final deste ano. A gente espera que em 4 a 5 anos a gente esteja com a capacidade plena tomada. Essa é a expectativa que a gente tem. Obviamente, com todo o aumento de safra que a gente vem vendo anual, 5%, 6%, a Matopiba, que o percentual é ainda maior, como o presidente Ted falou, as áreas degradadas estão sendo transformadas em área agricultável. Então está tendo um aumento da área de plantio, tanto de safra quanto de safrinha, melhoria tecnológica de sementes investidas nessa região do Matopiba. Então tudo isso junto, a gente acredita que nesses 5 anos a gente esteja com o ramp-up terminado. Atualmente, o Porto do Itaqui tem capacidade para receber navios com até 150 mil toneladas de carga. A ideia do governo do estado é que até 2022 a IMAP seja a principal empresa referência em gestão portuária no Brasil. Foi destacada a localização privilegiada do Porto do Itaqui em relação aos principais mercados e com uma área de influência que abrange 50 milhões de pessoas. 7 estados dependem diretamente do Porto do Itaqui para a movimentação de cargas. Quase metade da produção de grãos, o que corresponde a mais de 106 milhões de toneladas, está na área de influência do porto. Os estados que compõem o grupo Matopiba detêm maior volume de exportação no país, com destaque ao Maranhão.
O estado atualmente exporta cargas para diversos estados da federação, com destaque aos estados da região Nordeste e Centro-Oeste. Outro fator positivo ao Maranhão é que o estado é atravessado por 3 ferrovias, importantes ferramentas para o escoamento de cargas. O novo Tegran, essa expansão, a segunda fase, ele dá segurança para que mais investimento possa acontecer e também adensamento das cadeias, né? A produção do gado ele começa a ser de forma intensiva, porque você tem a produção dos grãos da ração. Isso vai gerar, a gente pode agora pensar em trazer frigoríficos, né, carne processada e outros produtos também oriundos, além da matéria primária que é o grão. Durante a coletiva, o governador do Maranhão, Flávio Dino, comentou sobre os desafios futuros em um quadro de recessão econômica, agravado pela pandemia, e a ideia de outros projetos de expansão para o complexo portuário. O Porto do Itaqui é um dos principais portos hoje do país em movimentação de grãos e também de combustíveis. São 2 grandes vocações assentadas em face da nossa posição geográfica e da modernização portuária. Isso faz com que o Porto do Itaqui hoje seja responsável por aproximadamente 16 mil empregos no Maranhão. Portanto, a importância econômica e social. Agora eu faço o convite a você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook a deixar o seu comentário e interagir com a gente. Fique à vontade. No próximo bloco você vai ver que o número de focos de queimadas voltou a subir, isso na região leste maranhense. E ainda, repasse dos recursos da Lei Aldir Blanc entra em discussão na Câmara Municipal de São Luís. Estamos de volta e nessa época do ano o número de focos de queimadas volta a chamar a atenção em algumas regiões do estado. Em Caxias, as chamadas para o Corpo de Bombeiros já voltou a crescer. Os bombeiros se mobilizam para apagar o incêndio. A fumaça é vista a quilômetros de distância. Desta vez, a ocorrência foi na BR-316 e esta é apenas uma das 50 chamadas diárias que o Corpo de Bombeiros de Caxias está recebendo neste período chamado BR-Obró. Por mês, chega a 1.500 ocorrências. A gente está atendendo ocorrências aí 24 horas e, infelizmente, a demanda aumenta agora nesse período, né, do ano e também nesse horário, por volta do meio-dia. Mas o primeiro chamado do dia era próximo ao shopping da cidade. A equipe ainda estava tentando entrar na mata para apagar o fogo quando foi acionada para ir a outro ponto da cidade, onde as chamas se espalhavam com maior rapidez. Começou na vegetação que fica no acostamento da BR e acabou tomando grande proporção. Aqui nas margens da BR-316, próximo ao balneário Maria do Rosário, os bombeiros se arriscam para chegar ao local onde a vegetação seca pegou fogo. O fluxo de veículo na BR foi controlado. A PRF esteve no local para ajudar. E é muito importante que os condutores primeiros, evitem, jogar qualquer objeto que possa vir gerar foco de incêndio. E também, quando encontrar locais onde há incêndios, evitar ou parar o veículo se tiver um excesso de fumaça nas margens da rodovia que possa dificultar a visibilidade que pode vir a causar acidente. Enquanto isso, os bombeiros continuavam o trabalho na tentativa de apagar o incêndio. O vento forte ajuda a espalhar o fogo na vegetação seca. Os bombeiros levam a mangueira até onde conseguem. Depois, só mesmo usando o abafador e a bomba de costas para poder chegar mais próximo ao fogo. O Corpo de Bombeiros faz um alerta para evitar incêndios como este. Uma das medidas é deixar de jogar lixo em local inadequado. O recomendado é não fazer o uso do fogo, para fazer esses descartes de lixo, limpeza de terreno e entre outros. Por conta disso, pode se perder o controle e atingir uma vegetação próxima. Isso compromete todos os animais, compromete a respiração de vizinhos, da população e tudo mais. Este é o período mais quente do ano. As altas temperaturas, segundo dados da Estação Meteorológica de Caxias, podem chegar a mais de 40 graus. No segundo dia de setembro, o registro foi de 38 graus, poucas nuvens e sol escaldante. Portanto, os cuidados no período do BR-Obró devem ser redobrados.
Pois é, fica mais uma vez aí então um alerta. E agora a gente atualiza os dados da Covid-19 no Maranhão. 1.787 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 nas últimas 24 horas, isso em todo o estado. Desse total, 457 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 7.781 seguem tratamento em casa. O número de recuperados já passa de 142 mil e, infelizmente, o de mortes é 3.467. O número de suspeitos caiu para 5.498 e mais de 182 mil novos exames já foram descartados no estado. Lembrando sempre que esses dados foram divulgados agora há pouco, já agora à noite, pela Secretaria de Estado da Saúde e a gente atualiza aqui para você. E o repasse de recursos da Lei Aldir Blanc entrou hoje em discussão na Câmara Municipal de São Luís. Artistas e representantes da cultura em São Luís estiveram presentes na sessão de iniciativa do vereador Raimundo Penha, que teve como objetivo buscar esclarecimentos sobre de que maneira a Lei Aldir Blanc será executada. De acordo com um levantamento elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios, a capital maranhense teria direito de ser contemplada com aproximadamente 8 milhões de reais. Só que até o momento, esse repasse pode ainda não ter sido garantido. Essa é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional de socorro aos trabalhadores da cultura. Serão recursos destinados a estados e municípios. E aqui nós queremos saber, a nossa cidade que respira a cultura, mas que tem que valorizar aqueles que fazem a cultura. Então nós queremos saber como serão aplicados esses recursos e, principal, qual é o prazo, a previsão das entidades, dos artistas receberem esses recursos. A Nadir, que é presidente do Bumba Meu Boi da Floresta, uma das brincadeiras mais tradicionais do estado, só tem contabilizado prejuízos, principalmente econômicos. As dívidas já são grandes e as contas não param de chegar. Está todo mundo endividado, os armarinhos aguardando a quitação das suas compras que foram feitas e nós não temos recursos. A nossa salvação é justamente os recursos que estão provendo da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc prevê auxílio financeiro ao setor cultural. A iniciativa busca apoiar profissionais da área que sofreram fortemente os impactos das medidas de distanciamento social em razão da Covid-19. Para que o município receba os recursos oriundos da Lei Aldir Blanc, é necessário demonstrar interesse através de um plano de ação, que deve ser encaminhado ao governo federal. De acordo com a Secretaria Municipal da Cultura, a previsão é que o detalhamento da aplicação desse dinheiro seja entregue ainda neste mês de setembro. Aí tem um trâmite, né, que é feito a análise pela Secretaria Nacional de Cultura, através do Ministério de Turismo. Nós acreditamos que é um processo aí de 10, 15 dias, para ver se há alguma ressalva, e a partir daí já ter justamente esse destino do recurso, porque esse recurso vai ser aplicado, né, em parceria, através de um termo de cooperação técnica com o governo do Estado, que vai fazer a gestão desse recurso para a cidade de São Luís, né? É importante ratificar isso. O recurso ele tem que ser implementado, né, dentro da cidade de São Luís. Hora de reforçar o convite a você que está acompanhando o programa pelo Facebook a deixar a sua mensagem e interagir com a gente. Faça como a Marinilde, que mora na Matinha, e o Fabrício Veloso, que nos acompanha de Santa Catarina. Obrigado pela participação. Daqui a pouco você vai ver que o Corpo de Bombeiros realiza simulação de resgate com kitesurfistas à deriva na praia. E ainda a pandemia muda a tradicional homenagem a São Raimundo dos Mumunduns, em Vargem Grande. De volta com o Jornal da Difusora, e o Corpo de Bombeiros realizou hoje uma simulação de resgate com kitesurfistas à deriva na Praia do Calhau. A iniciativa faz parte de atividades da tropa voltadas a ações de emergência. 10 anos de kitesurf e ainda assim Dadai Brandão se surpreende com a grande variação da maré e os ventos em São Luís. Para buscar mais conhecimentos e melhorar as técnicas de autossalvamento, o velejador participou de um simulado operacional promovido pelo Corpo de Bombeiros. Por mais que você seja preparado, que faça treinamentos, de vez em quando
a gente às vezes pega um pouco de surpresa, né? O vento um pouco mais forte, a maré um pouco mais agitada. Então a gente tem que estar sempre se reciclando e sempre em parceria, que é fundamental, com o Corpo de Bombeiros, né? Que é uma instituição que a gente respeita muito e que as nossas vidas muitas vezes dependem deles. O simulado aconteceu na Praia do Calhau e reuniu outros 5 kitesurfistas. 2 participaram de manobras de alto resgate e os outros foram resgatados com o apoio de motos aquáticas. O curso visa capacitar salva-vidas e velejadores. No início do mês de agosto, 3 kitesurfistas ficaram à deriva. 2 conseguiram chegar à praia, mas um deles precisou ser resgatado pelo Centro Tático Aéreo. Então, o objetivo desse simulado é realizar o aprimoramento da tropa, no que diz respeito a essa ocorrência que nós atendemos com bastante frequência. Esse exercício está sendo feito juntamente com os kitesurfistas para que a gente tenha um salvamento cada vez mais eficiente. Cada vez mais a modalidade vem atraindo adeptos. Só em São Luís são 3 clubes que reúnem aí em torno de 500 velejadores. O presidente da Associação Maranhense acompanhou o treinamento e comemora a parceria entre os praticantes de kitesurf e a corporação. É uma honra poder estar participando desse treinamento, desse simulado, onde a gente vai alinhar, né, as técnicas de resgate com os bombeiros e instruí-los também a dar orientações para a pessoa que estiver sendo resgatada para não botar em risco a embarcação. Então a gente acaba com isso treinando mais velejadores a ficarem autossuficientes e que saibam fazer o seu autorresgate e que não precisam da corporação, mas ao mesmo tempo aqueles que precisam vão estar sendo bem melhor resgatados. Reciclagem é importante sempre, seja qual for a área. Olha só, a Yetgo vem inovando a cada dia. Agora você, mulher, pode se cadastrar por uma opção exclusiva e se sentir mais segura e tranquila. O aplicativo de mobilidade urbana chegou em São Luís com tudo. Já pensou em sair? Pensou em Yetgo. Baixe o aplicativo que está disponível nas plataformas Play Store e App Store e pronto, é só rodar. Seja qual for o destino, vá de Yetgo. E a tradicional Romaria de São Raimundo dos Mulundus, em Vargem Grande, foi cancelada por causa da pandemia. O evento religioso acontece há quase 200 anos e é considerado um dos maiores do país. De joelhos no chão, o objetivo era subir degrau por degrau até a imagem do Santo Vaqueiro. O cansaço era nítido, mas a fé superou os obstáculos. Tenho muita fé no São Raimundo Nonato. Ele vai me ajudar a vencer essa batalha que eu estou enfrentando. E eu vou chegar até os pés dele lá e pedir perdão para ele. Seu Amarildo se emociona, pois mesmo vindo de Itapecuru para participar da festa em honra ao santo, carrega consigo as lembranças dos festejos anteriores. Para mim é uma gratificação muito grande de participar e de contribuir com o festejo de São Raimundo. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza a Barraca da Saúde, que oferta à população diversos serviços. Estamos ofertando teste de glicemia, testes rápidos. Estamos fazendo também panfletagem das orientações para a prevenção do Covid. E durante todo esse festejo estamos aqui com a Barraca da Saúde. Para muitos, o festejo de São Raimundo Nonato dos Mulundus deixou um aperto no coração. O vai e vem constante de pessoas titula o Santo Vaqueiro como um dos melhores festejos do país. Mas este ano, por conta da pandemia, o cenário está diferente daquele que estamos acostumados a ver. E resta aos fiéis a esperança de que dias melhores virão. É isso, as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10, vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente, fique à vontade. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da intensa movimentação na Avenida Jerônimo de Albuquerque, aqui em São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia, boa noite e até amanhã.